dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar com a nossa disciplina de desenho técnico. E o assunto de hoje vai ser instrumentos e materiais que a gente utiliza no desenho técnico. Acompanhe. Nessa aula eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos e utensílios de desenho, porque para uma melhor apresentação, o desenho ele tem que estar preciso e límpido e devem ser utilizados instrumentos adequados. Com a difusão dos programas que a gente utiliza pelo computador, alguns materiais de desenho se tornaram obsoletos, ficaram meio de lado, que o pessoal usa mais para fazer os desenhos técnicos pelo computador. Mas o conhecimento ele é importante no processo de construção desses desenhos técnicos, desses conhecimentos. Alguns materiais que são utilizados eu vou falar nessa aula. Vamos começar a falar sobre a prancheta. A prancheta é um local onde são fixados os papéis para execução dos desenhos. É um retângulo de madeira, como vocês podem ver aqui nessa figura. Um retângulo de madeira, apoiado sobre um cavalete, onde os 4 lados devem estar no esquadro, tá? A superfície ela deve ser lisa e deve-se ter cuidados com a iluminação para não formar sombra sobre os desenhos. Tem também essa pasta aqui que você compra, que é uma prancheta portátil, que coloca dentro dessa pastinha, eu até tenho uma, tá? Até lá no armário lá em Valença, que se fosse de forma presencial eu mostraria para vocês, mas é uma prancheta portátil, que ela tem esse formato aqui, você pode levar como uma malinha para qualquer lugar, tá? E aí a gente desenha aqui em cima dessa prancheta. Outro instrumento bem utilizado no desenho técnico é a régua paralela. É uma régua composta de uma haste e fios para fixá-la na prancheta. Essa régua aqui, ó. Essa régua ela vai para cima e vai para baixo. Ela pode tanto ir para baixo ou para cima. E aí não fica torto o desenho, entendeu? E se você jogar ela, mover ela para baixo, você pode fazer linhas realmente bem retilíneas mesmo. Então, uma vez fixa, ela desliza sobre ela e é possível traçar linhas paralelas horizontais ou ainda apoiar esquadros para traçar linhas verticais ou com alguma determinada inclinação. São fabricadas em acrílico, essas réguas paralelas. Elas são transparentes, porque se não for transparente, não tem como a gente ver o desenho embaixo, né? E podem ser encontradas em vários tamanhos. Então, essa aqui é uma régua paralela que a gente utiliza geralmente na prancheta, e pode mover em cima e embaixo para fazer linhas verticais e horizontais bem bonitinhas. Os esquadros, eles também são bem utilizados no desenho técnico. Eles são fabricados em material transparente para observar os pontos de contato. Tem forma de triângulo retângulo, como vocês podem ver nessas figuras aqui. Esses aqui são os esquadros, formando ângulos de 45 graus. Aqui, ó, ângulos de 45 graus, de 30 graus, que aqui é outro esquadro, e de 60 graus, tá? São utilizados para o traçado de retas paralelas, retas oblíquas e retas perpendiculares às retas dadas. Para vocês usarem o esquadro, vocês têm que fixar com a palma da mão, inclinando o lápis em relação ao papel, aproximadamente 60 graus, de modo que a ponta ela fique ligeiramente afastada do esquadro. O esquadro é usado de modo que fique à direita do traço. Isso não vale para desenhistas canhotos, que escrevem com a mão esquerda. Então, quando vocês forem comprar os esquadros, vocês têm que comprar o esquadro de 30 graus, o de 45 e o de 60, tá? São 3. E aí, vocês compram e podem fazer esses ângulos, formar esses ângulos, pode formar ângulos de 90 graus também, e fazer os desenhos técnicos. O escalímetro, ele é muito utilizado para a gente fazer os desenhos na escala. É desenvolvido no formato triangular com 6 tipos de escala. A gente pode fazer os desenhos na escala de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. O que isso quer dizer? Essa escala de 1 para 20 quer dizer que 1 centímetro no papel, 1 centímetro no papel, equivale a 20 centímetros no real. Isso aqui eu vou explicar para vocês mais na frente, tá?
1 centímetro no real é como se fosse mesmo você medindo na vida real. E aí, a escala adotada, ela deve ser indicada na legenda do desenho, sempre a escala, e quando em uma mesma prancha se utilizar vários tipos de escala. Deve-se colocar, então, abaixo do desenho a escala de cada uma. A escala é a razão existente entre as medidas no papel, como eu já disse, do desenho, e as medidas reais do objeto. Então, o escalímetro ele é muito utilizado para a gente conseguir colocar, por exemplo, um galpão no papel. Então, vamos supor, a gente quer desenhar, fazer as medidas de um galpão, de um galinheiro. E aí, como é que a gente vai colocar no papel isso? Porque ele é muito grande, né? Sei lá, 10 por 10, vamos supor. Como é que você vai desenhar 10 metros por 10 metros no papel? Haja papel. Então, a gente usa a escala para poder diminuir o tamanho do objeto para colocar no desenho. E assim a gente fazer o projeto de forma adequada. Então, a gente pode ver isso nas aulas posteriores para aprender mais. Então, não se deve usar a escala para traçar linhas. Esse escalímetro aqui a gente não pode utilizar como régua. Por quê? Porque acaba sujando e perdendo essa graduaçãozinha. O lápis suja a régua e gasta a graduação e a linha não é regular por falta de apoio. Então, você usa exclusivamente para marcar e tomar medidas. Você só utiliza esse escalímetro aqui para realmente marcar medidas. Aqui um pontinho aqui, tá? Então, por exemplo, aqui é 1 para 50, quando você gira, tem 1 para 20, aí vai girando esse escalímetro, vai aparecendo cores diferentes e vai aparecendo escalas diferentes. O compasso, vocês já devem ter ouvido falar, aquele que faz aquela circunferência, né? Eles são fabricados em metal, que são mais precisos e duráveis. O compasso ele é usado para traçar circunferências, como eu já disse, arcos de circunferências e também para transportar medidas. Numa de suas hastes, por exemplo, temos a ponta seca, tá aqui, ó, a ponta seca, e na outra tem o grafite, que é o lápis, né, que deve ser apontado obliquamente em bisel. A gente, ao abrir o compasso, como vocês podem ver aqui nessa figura, aberto, né, uma parte, então, aqui para apoiar e essa outra parte para realmente desenhar. Então, ao abrirmos o compasso, estabelecemos uma distância entre a ponta seca e o grafite. Essa distância representa, então, um raio da circunferência ou o arco a ser traçado. Então, você pega o compasso, você apoia ele aqui em um ponto qualquer, abre e aí você faz a circunferência, o círculo, com grafite. O transferidor é outro instrumento utilizado no desenho técnico e ele é utilizado para medir e traçar ângulos. Então, vocês podem ver aqui nessas figuras da Tilibra, que é bem conhecida essa marca, aqui a gente pode utilizar ângulos de 90 graus, né? A gente pode traçar aqui uma linha e aqui você faz o quê? Ângulo de 90 graus. Aí, quando você já vem para cá, ângulo de 70 graus, entendeu? E aí vai fazendo. Aqui tem 360 graus. Tem esses também que vai até 180 graus, né? E deve ser de um material transparente, acrílico ou plástico, e podem ser de meia volta, como eu já disse aqui, 180 graus, ou pode ser de uma volta completa. Então, como é que você faz aqui um ângulo de 90 graus? Você coloca uma linha aqui, né? Pega uma régua, e aí você traça, e eu quero um ângulo de 90 graus. Como é que eu consigo um ângulo de 90 graus? Tá bem aqui, ó, 90. Então, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Como é que eu consigo um ângulo... Deixa eu apagar aqui. Como é que eu consigo um ângulo de 60 graus? Como é que eu consigo um ângulo de 60 graus? O 60 tá para onde? Bem para cá, não é isso? Então, isso aqui é um ângulo de 60 graus, tá? E assim por diante. Os gabaritos são placas vazadas de acrílico transparente para serem utilizadas a fim de desenhar perfis especiais e peças padronizadas. A gente pode fazer círculos de vários tamanhos, tubulações, elipses, louças sanitárias,
por exemplo, possuem diversas escalas. Então, já vem pronto, tipo uma réguazinha como essa, já vem, você já compra, e aí você quer fazer um desenho técnico que tem essa circunferência, esse círculo. Aí você utiliza essa régua aqui e vai fazendo os desenhos. Aqui para desenhar a mesa, por exemplo, desenhar sofá. E a gente vai comprando esses gabaritos e fazendo um desenho técnico de forma mais fácil e mais rápida. Outro utensílio que não pode faltar, lógico, é a borracha, né? Que a gente apaga muito. Só que lembrando que a borracha ela deve ser branca e macia, não vai usar aquelas borrachas que são aquelas de duas cores, que é aquela azulzinha com vermelha. Tem que ser essa branca, porque senão vai borrar se vocês utilizarem outra. Tem que ser branca, macia e preferencialmente de plástico sintético. Para pequenos erros, a gente usa também o lápis borracha. A régua também é muito utilizada. Aqui, como vocês podem ver, a régua normal mesmo, em acrílico ou plástico transparente, graduada em centímetro ou milímetro. Aqui, como vocês podem ver aqui, é graduada em centímetro. 1, 2 centímetros, 3 centímetros, e aí você vai fazendo o desenho na escala correta e de forma correta. Não podemos esquecer, logicamente, do nosso papel para poder desenhar. Blocos, cadernos ou folhas avulsas, papel ofício de cor branca e sem pautas. Aí temos o papel comum, que é aquele papel A4 branco que a gente utiliza para imprimir, é usado para esboço com muita importância, sem muita importância, na verdade, sujeito a melhoramentos, é mais para fazer aqueles esboços utilizados antes do projeto. Tem o papel sulfurizê, que é esse papel aqui, que é um papel mais rugoso, branco, opaco ou amarelado. Ele é muito bom para trabalhar a lápis. É utilizado para execução de esboços e anteprojetos e é recomendado para desenhos coloridos e desenhos a lápis. Tem também o papel vegetal, como vocês podem ver aqui, meio transparente, né? Semi-transparente, bem leve. Ele é empregado para copiar desenhos executados sobre o papel sulfurizê. É bem conhecido mesmo, que a gente utiliza em cima, né, para poder ver o que tem embaixo. Não pode ser dobrado e é o mais indicado para o desenho de projetos por ser resistente ao tempo e por permitir também correções e raspagem. É mais utilizado para o projeto final. E, para finalizar, temos também esse projeto, o papel heliográfico, que é um papel sensível à luz, e uma de suas faces é tratada por processo químico, apresenta tonalidade de azul, como vocês podem ver nessa figura, pode ser também marrom ou preto. E, como eu disse, uma de suas faces ela é tratada por processo químico e reage a uma presença de amoníaco. Então, esses são os papéis mais utilizados no desenho técnico, mas a gente pode fazer os desenhos mesmo ao longo dessa disciplina com o papel vegetal e o papel de ofício mesmo A4. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e na próxima aula a gente vai continuar vendo sobre os utensílios utilizados no desenho técnico. Bons estudos a todos. Qualquer coisa estou nos grupos de WhatsApp e também no Classroom. Tchau!